Bom dia. Grande chance você tá vendo esse vídeo de noite, mas eu tô gravando de dia, então é bom dia. Vamos bater um papo aqui literário sobre se existe literatura marcada de homem ou de mulher, de escritor, homem ou mulher. Oi, gente, tudo bem? Tô gravando esse vídeo no sábado e acho que ele sai na terça ou quarta. E eu não dormi nada de noite, então minha voz tá meio assim, eu virei à noite. Minha voz tá meio assim e eu tô preparando café e resolvi bater um papo com vocês. De vez em quando eu vou trazer esses papos aqui. Eu tava ontem vendo um vídeo do Paulo Hatz, que tem... Esqueci o nome do canal dele. Mas se escrever Paulo Hatz vai aparecer aí. E aí, o Paulo tava falando do Domenico Starnone, eu acho que é esse o nome dele. Tava fazendo duas resenhas em uma, né? Falando do Domenico que existe chances dele ser a Helena Ferrante. Na verdade, a história começou como as pessoas dizendo que a esposa do Domenico, que era... Esse é o nome dela agora, que é tradutora e tal, ela era Helena Ferrante, ou até o próprio Domenico era Helena Ferrante, e ele fez resenhas de Dias de Abandono, da Helena Ferrante, e de Laços, do Domenico. Pra quem não sabe, Helena Ferrante é um pseudônimo que a gente não sabe quem é o autor. É um autor ou autora que resolveu não aparecer, e parte do sucesso dela vem desse mistério, mas obviamente também pela escrita. Eu nunca li muitas coisas dela, eu não li muitas coisas dela, eu li só a Amiga Genial, mas eu quero seguir, eu gostei muito da Amiga Genial. Mas o que me chamou a atenção foram os comentários que aparecia lá no vídeo. Algumas pessoas falando assim, se você já leu a tetralogia napolitana, você sabe que aquilo ali só pode ter sido escrito por uma mulher. E aí, isso me trouxe várias reflexões que eu fiquei pensativa, assim. Existe como você ler uma obra, e a não ser que ela esteja já marcada dizendo que é uma literatura de mulheres, que é uma literatura de homens, de negros, de tal, não. Existe uma forma de você dizer quem escreveu? O papel de um bom autor não é saber fazer personagens críveis, realistas e conseguir transitar entre esses papéis. Eu fiquei pensando muito sobre isso. E aí eu resgatei, tô fazendo meu café, tá? Eu resgatei algumas coisas. Bem, fui interrompida aqui, já nem sei mais o que eu tava falando. Mas eu fiquei pensando muito sobre isso, né? O papel do bom autor não seria ser crível o suficiente para poder, inclusive, trazer essa confusão na gente. Será que a gente pode afirmar, se você lê, você sabe que foi escrito por uma mulher? Será que isso é real, né? E esse assunto não é papo de agora, não. É um papo já antigo, que já existe há algum tempo já. Não sei se vocês já leram A Inquilina de Whitefell Hall. A Inquilina de Whitefell Hall foi escrito por uma das irmãs Bronte, a Anne Bronte, que é uma irmã que acabou escrevendo 2 livros, né? Mas acabou não fazendo tanto sucesso como a Emily, que escreveu um só, e a Charlotte. Mas ela tem esse livro que ela vai falar muito sobre violência doméstica naquela época e sobre essa obrigatoriedade da mulher. Não é nem obrigatoriedade, mas como a mulher, nessa necessidade de arranjar um casamento para poder ter algum tipo de proteção, elas ficam vulneráveis, né?
E as pessoas falaram de cara, assim, pra elas, todas as três, tinham pseudônimos masculinos como autoras. E elas não revelavam seu gênero, seu sexo, né? Naquela época, porque a gente tá falando do século XVIII, XIX, né? O século XIX. E as pessoas, quando leram a obra, falaram que era a obra de uma mulher. Aquilo ali tinha que ser escrito a mulher. Aí eu vou ler pra vocês agora. Peraí, vou dar pausa aqui. O prefácio em que ela vai falar sobre isso. Né? Pra gente ver que essa discussão não é antiga, não. Peguei aqui o livrinho. Vou abrir ele aqui. Que o prefácio ela vai discutir justamente esta questão. E eu quero ler pra vocês. O prefácio é um pouco longo, talvez eu corte algumas partes, mas é importante eu ler para vocês ele aqui. Enquanto reconheço o teu... Foi o prefácio da segunda edição. Enquanto reconheço o teu sucesso desta obra sido maior que o previsto por mim, e os louvores por ela suscitado da parte de uns poucos críticos gentis maiores que os merecidos, também devo admitir que por parte de outras pessoas ela foi censurada com severidade, a qual eu estava pouco preparado para esperar. E que meu parecer, assim como os meus sentimentos, me garantem ser mais amarga do que justa. Pouco é da competência de um autor refutar os argumentos dos seus censores e defender suas próprias obras. Porém, ter a permissão de fazer aqui umas poucas observações com as quais eu teria prefaciado a primeira edição, tivesse eu previsto a necessidade de tais preocupações contra a má interpretação de quem a leria com ideias preconcebidas ou se contentasse com julgá-la com um olhar apressado. Não só a crítica... teceu críticas sobre o livro, mas até a própria irmã depois, né, que ela morreu, não queria editar o livro, porque é um livro que é muito pesado, tem muita violência. E a Charlotte achou que a irmã se meteu em um campo que não cabia a ela, sabe, por ela não ser casada, enfim. Mas aqui ela vai falar sobre as pessoas dizerem que é uma obra escrita por mulher, e não por um homem. Que o nome tá homem, mas que era uma obra clara de mulher. Meu objetivo ao escrever as páginas subsequentes não foi simplesmente o de entreter o leitor, nem foi de satisfazer meu próprio gosto, nem tampouco de conquistar boas graças da imprensa do público. Eu desejava dizer a verdade, evitando escrupulosamente todos os exageros. Do mesmo modo, nesta obra me vejo recebendo censuras por apresentar com amor um gosto mórbido pelo grosseiro, se não for pelo brutal. Quando temos de lidar com a depravação de personagens depravados, sustento ser melhor descrevê-las como realmente são, e é isso aí, aguente a verdade. Então, ela segue falando sobre isso. Mas, a parte que começa a falar sobre essa questão do sexo do autor, né? Mais uma palavra e me calo. Ela continua. Quanto à identidade do autor, desejo que fique bem claro que Acton Bell não é nem Currer, nem Alice Bell. Porque, assim, Acton o A é de Anne Bronte. Currer é de Charlotte Bronte e Alice Bell é de Emily Bronte. Então elas usavam os mesmos iniciais, mas davam nomes de homens, porque por um tempo foi dito que talvez Charlotte tivesse escrito aquilo ali. Quanto ao nome verdadeiro ou fictício, isso não pode ter muita importância para quem o conhece somente por meio de suas obras, tipo, deixa o autor viver no anonimato, né? Isso me lembrou muito a Helena Ferrante. Eu consideraria também que pouco importa se o escritor que assim se apresenta é um homem ou uma mulher. Parte-chave. Com um ou dois de meus críticos alegaram ter descoberto. Eu aceito a atribuição de bom grado, como um elogio adequado à representação da minha personagem feminina. Tipo assim, se você acha que minhas personagens femininas são muito femininas, eu como um homem, mas não era, né? Vou aceitar de bom grado a crítica. E embora tenha a propensão de atribuir grande parte da severidade de meus censores a essa suspeita, tipo, tão caindo em cima de mim porque eu sou escritora mulher. Que eles acham que eu sou escritora mulher. Não me esforço por refutá-la, tipo, não tô nem aí, não vou falar nada. Porque, em meu próprio parecer, sinto-me contente de saber que o livro é bom. Ele o é, não importa qual seja o sexo do autor. Todos os romances são ou deveriam ser escritos para que tanto os homens quanto as mulheres os leiam, e não consigo imaginar como um homem se permitiria escrever algo realmente nocivo para uma mulher, ou porque uma mulher deveria ser censurada por escrever
algo que pudesse ser adequado convenientemente para um homem. Então, essa discussão de você lê e você sabe que foi uma mulher que escreveu, ou você lê e você sabe, isso é muito antigo, né? E eu acho que existem literaturas que são marcadas, às vezes, por um traço assim. Mas você poder afirmar isso com tanta convicção é você subestimar a capacidade de um autor. Exemplo, Tolstói. A pessoa que falou aquilo não leu ainda Felicidade Conjugal de Tolstói. Eu tenho aqui alguns vlogs em que eu esmiucei Felicidade Conjugal. E a gente, assim, eu pude conversar muito sobre como Tolstói consegue exemplificar, mostrar e escrever dores e angústias que, para mim, só uma mulher seria capaz de compreender. E isso mostra o brilhantismo dele. Em Ana Karenina, muita gente vai falar que ele teve a ajuda da Sofia, mas em Felicidade Conjugal, ele ainda não era casado, tá? Então, não tinha a Sofia ainda para poder ajudar a descrever aquelas personagens daquele jeito, a personagem daquele jeito, o personagem principal, não tinha como. Então, um bom autor, ele é capaz de criar personagens muito bem descritos e realistas e que te convençam mesmo que mesmo ele sendo um homem, aquele personagem é uma mulher, ou mesmo sendo uma mulher, aquele personagem é um homem, mesmo sem ter tido a vivência. Isso é uma coisa de todos os autores, que muita gente consegue, que é fácil. Não, isso é coisa de gente brilhante. E aí outras coisas se passaram também na minha cabeça, né? Eu faço após literatura, arte e filosofia, e eu lembrei muito da aula do professor Jefferson Tenório. Foi uma aula que abordava o que seria literatura negra, enfim. E ele falava que a literatura negra no Brasil é diferente da África, né? E que é difícil caracterizar e tal. Mas que a literatura negra era escrita por negros. E ela era diversa. E aí eu penso, sim, a literatura de mulher é escrita por mulheres. A literatura de homens é escrita por homens. Não diz assim que pertence a, que só aquele público pode ler. Mas quando você categoriza assim, né? Literatura escrita por mulheres, escrita por negros, né? Tem que ter essa vivência, né? Mas isso, e foi uma coisa que ele falou, jamais impede que outras pessoas possam fazer personagens negros, fazer personagens sendo um homem, uma mulher sendo um homem. Por exemplo, um homem que se identifica hoje como mulher, ele pode ser classificado como autora, mulher, essa questão complicada, complexa. Mas quando eu penso na vivência das mulheres específicas, eu entendo que ele pode ser classificado como autor transgênero, porque tem vivências que são específicas dele, que eu como mulher não vou ter, e nem ele nem ela, uma mulher transgênero, vai ter em relação a mim, por exemplo, que sou mulher. São muito diferentes. E as vivências das mulheres são diferentes. Eu vivo numa classe, numa condição, numa etnia e tal, que eu tenho vivências completamente diferentes. Mas, enfim, só que isso não impede que essa autora faça uma personagem feminina, convincente, que seja extremamente realista. Isso não impede que eu faça uma personagem transgênero, extremamente realista. Quer dizer, eu não, né? Porque eu não sou autora. Mas, enfim, um bom autor, né? Existe literaturas que você olha assim e sente que foi escrita para um público, tá? Existe. E essa discussão também não é nova. Eu sinto, e aí pode ser uma coisa minha, que quando eu leio Jane Austen, ali tem um público feminino. As pessoas às vezes classificam Jane Austen como um romance de costumes, outros não. Mas eu acho que não tô dizendo que homens não podem ler, né? Mas eu sinto que é mais voltada para um público feminino. Quando eu leio Hemingway, eu sinto que é uma leitura mais voltada para o público masculino.
E eu amo. Eu sou mulher e gosto de ler. Quando eu leio Fitzgerald e vejo aquelas mulheres frívolas que ele constrói, pelo menos em Grande Gatsby, né? Aquelas mulheres superficiais, assim. Eu vejo... Pra mim, eu sinto que é marcado. Que é um homem que tá escrevendo aquilo ali. Que as mulheres são muito superficiais. Muito, assim, tipo, não tem necessidade nenhuma. Nenhuma. Então, eu acho que sim, algumas leituras, alguns livros, você vai sentir que foi feito para um público específico, ou que não intencionalmente não foi feito para um público, mas você sente a marcação das características, né, vivências e questões pessoais do autor, né, isso faz parte. Mas existe autores brilhantes, sensacionais, fantásticos, surreais, que conseguem criar personagens que você não vai conseguir dizer isso. Então, quem leu Helena Ferrante, não sabendo quem é Helena Ferrante, não tem como dizer. Basta ler Tolstói. Você vai ver que você vai ficar bugada da cabeça e vai falar, eu não sei quem escreveu, se foi um homem ou foi uma mulher. Porque é muito realista a personagem feminina. Você sente como se ela fosse uma amiga sua ou alguém contando todas aquelas vivências para vocês, as angústias, as dores, as questões que está passando para você. Não tem como diferenciar. E era isso. É um papo rápido, só pra gente refletir sobre o assunto. E eu achei, né, interessante que a pessoa já foi autoridade para descrever, para fazer esses personagens. De chamar literatura negra e tal, tem que ser escrito por pessoas dessa vivência. Mas criar personagem, não. Um bom autor pode criar personagens que transitam fora da bolha dele. Isso vai contra o Hemingway, né? Que fala, só escreva sobre o que você sabe. O Hemingway tinha isso dentro daquelas características dele. E ele é um autor diferente, né? Porque ele é mais jornalístico e tal. Mas entre os preceitos dele, o Hemingway fala, só escreva sobre o que você realmente sabe. Mas o professor Jefferson, ele fala diferente. Eu concordo com ele. Que é possível, sim. Mas existe e tem que ter um respeito, uma sensibilidade, uma pesquisa e um cuidado muito grande para conseguir isso. Criar personagens críveis, não sendo dentro da sua realidade, sem cair em estereótipos banais, né? Porque eu acho que o que eu vejo, por exemplo, no Fitzgerald é que ele criou mulheres do jeito que ele via sua esposa mesmo. E cria mulheres superficiais, estereotipadas. E cai nesse lugar comum, sabe? Então, o cuidado para não cair no lugar comum. Mesma coisa do Hemingway, né? Ele também cria personagens femininas que são muito superficiais e caem no lugar comum das expectativas do que ele estava vendo ali na época, sem conseguir se adensar. E não era o objetivo dele se adensar. O objetivo dele e do Fitzgerald era retratar um outro ponto. Mas a gente, como leitor, tem que identificar, né? A Austen também. Ela cria personagens femininas mais densas. Mas quando vai entrar nos personagens masculinos, todos são bem iguais. Cai no mesmo estereótipo. E ela mesma já trouxe essa discussão sobre se existe literatura feita para homens e para mulheres. Por exemplo, na Abadia de Northanger, vão dizer que romances, que não necessariamente romances românticos, mas romances, são livros para mulheres, que livros para homens são os épicos. Isso é discutido lá na Abadia de Northanger. Então, é bem interessante. Isso era só um papo pra gente
conversar. Meu cafezinho aqui, pão com queijo e geleia e iogurte com melão. E vou pegar um cafezinho preto descafeinado. E vou ver se o sono vai voltar ou não. Mas o que você acha? Você acha que é possível dizer que a Helena Ferrante é mulher? Mesmo? Será que a gente não tá de frente de uma coisa rara, que é um grande Tolstói na literatura? Fica aqui o questionamento.